Um dos temas mais suscitados e generalizados em todas as fases do processo sinodal é o tema da formação. O objetivo da formação, na perspectiva da sinodalidade missionária, consiste em fazer de nós, homens e mulheres, testemunhas capazes de assumir a missão da Igreja em corresponsabilidade e em cooperação com o poder do Espírito. No programa de hoje, para conversar sobre mais alguns aspectos da formação ao ministério ordenado, sobre a revisão da Ratio Fundamentalis Institutiones Sacerdotales, numa perspectiva missionária sinodal, eu recebo Irmã Terezinha Mendonça Delacqua e o Padre Wagner Moraes. Irmã Terezinha Delacqua é religiosa franciscana de Maria Imaculada e membro da equipe de animação do Sínodo. Irmã Terezinha, muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Marcos Túlio. Paz e bem. Paz e bem. Paz e bem a todos que estão conosco também. Amém. Nesta conversa. Amém. E o Padre Wagner João Pacheco de Moraes está comigo aqui no estúdio, é formador na Diocese de Osasco e presidente da USIB, a Organização dos Seminários e Institutos do Brasil. Padre Wagner, uma alegria ter o senhor aqui, seja muito bem-vindo. Olá, Marcos. É uma alegria também para nós participarmos contigo e com todos os telespectadores nesse dia. E a gente agradece muito ao Padre Wagner e a providência de estar aqui presencialmente, porque de 15 a 19 de julho, Belo Horizonte recebeu um encontro nacional de formadores exatamente para refletir sobre este tema da formação, a revisão, a dimensão da sinodalidade. Então, Padre Wagner, eu queria que o senhor começasse compartilhando com a gente como é que foi este encontro aqui em Belo Horizonte. De fato, foi uma alegria para nós. É a primeira vez que nós vamos fazer aqui na nossa presidência aqui em Belo Horizonte. E tivemos 180 formadores do Brasil, dos 19 regionais da CNBB, todos presentes, né? Então foi uma alegria muito grande e o tema era muito pertinente, né? Nós chamamos Dom João Justino, que é o primeiro vice-presidente da CNBB, trabalhou conosco a formação presbiteral nessa perspectiva sinodal missionária. Então ele nos ajudou muito, provocou-nos essa semana de modo especial a pensarmos de fato uma conversão também, né? É um dos temas importantes que traz lá o documento de Aparecida, ele suscitou também a Aparecida, trazendo a nós esse desejo da nossa conversão, porque precisa mudar a mentalidade para poder aplicar aquilo que já pede a nova Ratio Fundamentalis Institutiones Sacerdotales. E, Irmã Terezinha, né, ouvindo aqui o Padre Wagner compartilhar um pouco da experiência desta semana, e a senhora também que está aí na equipe de animação do Sínodo desde o início, né, e pôde acompanhar aqui no Brasil, e assim como em várias conferências e regiões do mundo, o tema da formação ao ministério ordenado foi um tema que apareceu assim com bastante insistência e que nos documentos agora no decorrer do sínodo ele também aparece. Como é que a senhora, né, a partir desta escuta, também da leitura, da recepção deste material, olha para esta dimensão da formação? Com muita esperança. Esperança, mas eu sinto um grande desafio também. Como o Padre Wagner mencionou, e o Dom João Justino, né? Ele mencionou o Dom João Justino, e os documentos também nos pedem, exige uma conversão, uma mudança de paradigma, mudança de olhar, mudança organizacional, não é? É um modo de ser, não é tanto de fazer as coisas. E a formação, me parece, eu tenho tido experiência de acompanhar vários grupos de formandos, formandas, né? Acompanho atualmente comunidades seminaristas. Então, aí ao longo de 40 e poucos anos, a gente vai aprendendo, né? Então, há uma maneira de formar para determinadas funções ótimas, necessárias, né? Mas o padre é formado para exercer o ministério de uma determinada forma, ser o líder, né? Ser aquele que às vezes decide. E a sinodalidade nos convida a sermos um pouco diferentes, pensarmos, agirmos, organizarmos, né? E o grande desafio que eu vejo é a inclusão do diferente, né?
Mas eu sinto que estamos num momento de graça. Uhum, Inclusive esse, né, Padre Wagner? Um momento oportuno para refletir sobre essas questões, sim. né? sim. Então, O é um sínodo, ele clamor, né? tem... É um clamor. Sim, e o sínodo, ele Formação, tem... formação sem perder as raízes, de ser membro do povo de Deus. O sacerdote é um membro do povo, com funções muito específicas, Uhum, necessárias, oportunas, né? Mas, às vezes, perdemos as nossas raízes de povo, né? sim. O sínodo tem colocado aí para nós nestas questões emergentes. E o senhor, Padre Wagner, que está atuando diretamente na formação, no acompanhamento dos jovens seminaristas, o que o senhor percebe? Acredita também, enquanto presidente da USIB, que congrega os formadores do Brasil, quais os principais desafios para a formação hoje? Principalmente a própria realidade de mundo que nós vivemos, né? Hoje nós temos uma antropologia que precisa ser mais estudada, né? O ser humano mudou muito em tão pouco tempo, né? E as mudanças aí a gente coloca a própria tecnologia, vários recursos que hoje entram e que são desafios também hoje na formação. Um outro desafio na formação, eu penso hoje, é que antigamente, né, eu estou há 12 anos como reitor do seminário, e eu me lembro que no início a gente tinha uma referência. No passado era um reitor, o formador, e aquele que ajudava a potencializar o candidato. Hoje nós não temos só o formador da casa, né? Nós temos os formadores diversos, né? São diversos, midiáticos, tantos outros que são vozes que também ecoam, de certo modo, e é um desafio hoje para a formação. Como integrar tudo isso na pessoa, né? Porque, como a irmã Terezinha colocava, eu penso que é muito oportuno, irmã, que a senhora falou, e é uma das coisas que eu levo comigo desse encontro, que bateu muito o Dom Justino falando sobre a conversão. Nós precisamos voltar a uma compreensão maior bíblica da nossa vocação. Uhum. A carta aos Hebreus fala, o sacerdote ele é tirado do povo para voltar a servir o povo. Uhum. Né? Então, essa compreensão bíblica, esse estudo bíblico, como deixar com que a palavra seja de fato o alimento na casa de formação, no seminário, para o candidato ao presbiterato e até mesmo para nós sacerdotes. Porque se eu não tiver essa referência bíblica, que a minha vocação é para servir, não tem sentido de ser. Né? Então, eu penso que um dos desafios grandes diante de... Eu falei, a tecnologia é boa, veio, avança, serve para muita coisa, mas em outros casos, esses formadores diversos e, além do mais, esses candidatos também que já chegam, de certo modo, hoje no seminário, e a gente acompanha muito isso, não são todos, mas uma grande maioria, que já se sentem preparados para tudo, porque eles sabem de tudo. Sim. Eles sabem de tudo, eles sabem o que está acontecendo no leste, ao oeste, norte e sul do mundo. Né? Eles têm informação desde do mais complexo dos assuntos até a realidade mais simples. Agora, muita informação nem sempre garante boa formação. Uhum. É muita informação, mas nem sempre bem formado. Então, às vezes, tem a sua informação e a sua formação pessoal. Eu já estou certo, então eu estou pronto. E esse é um desafio, acho que a irmã Terezinha pode dizer também, é um desafio que a gente encontra hoje, principalmente nos jovens que nós abraçamos hoje às vezes. Uhum. Tá aí alguns dos desafios, né, que o Padre Wagner trouxe para a gente olhar para a formação presbiteral hoje e perceber, né, inseridos, colocados aí na realidade, na história, no tempo, na igreja, né, e como é que vamos construindo e ajudando nesses processos. Eu estou conversando com o Padre Wagner Moraes, que é formador na Diocese de Osasco e que é também o presidente da USIB, a Organização dos Seminários Institutos do Brasil, e com a irmã Terezinha Mendonça Delacqua, que é franciscana de Maria Imaculada. A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho e já já nós continuamos essa conversa. Até já! Estamos de volta com a Igreja Sinodal, uma alegria contar com a sua acolhida, com o seu interesse também pelos temas que a gente tem tratado aqui, para construir uma igreja mais próxima, mais aberta, mais acolhedora, uma igreja sinodal. Quer conferir os temas que a gente tem tratado aqui no programa? Você pode conferir no YouTube, @Igreja Sinodal, todos os temas, todos os programas que a gente tem
conversado aqui desde o início desta série. E hoje falando sobre o tema da formação, o terceiro programa que a gente dedica sobre o tema da formação. E eu quero trazer aqui a irmã Terezinha novamente para a conversa, porque a senhora falava, irmã Terezinha, no primeiro bloco, sobre a necessidade de incluir o diferente nos processos formativos. E, inclusive, o instrumento de trabalho para a segunda sessão do Sínodo, que saiu recentemente, ele fala dessa necessidade de uma formação integral e também da necessidade de ser uma formação comum e compartilhada, inclusive com a participação de leigos e leigas, mulheres consagradas no processo formativo. Como é que a gente já pode? Acho que o Sínodo a gente não está fazendo apenas algo para esperar um documento, uma orientação, mas já nos suscita também para ir mudando mentalidades, a conversão. Como é que a gente já pode ir implementando isso nos processos formativos? Olha, isso é vital para a nossa igreja, né? É vital. E já temos tido algumas experiências muito positivas nesse sentido. Eu mesma já dei aula, né, Instituto de Filosofia, Teologia, casos de formação, né, atualmente acompanho grupos também, né, de seminaristas, né, comunidades formadoras. Então, isso é muito importante. Nós temos, né, por aí, nessas andanças, temos testemunhado com muita alegria a inclusão, homens e mulheres, nesse processo de formação, nas equipes vocacionais, então, que acompanham os jovens, né, do SAV, Serviço de Animação Vocacional. Então, eles podem dar parecer para o candidato, a respeito do candidato, da entrada do candidato, e posteriormente para a formação, né? E essa formação integral, aí eu enfatizo a partir da minha experiência também profissional, né, como psicóloga e colaboradora há tantas décadas aí nesses processos. A formação humano-afetiva do candidato, ela é muito importante. E essa interação com homens, mulheres, outros jovens, né, pessoas casadas, solteiras, padres, religiosos, isso ajuda a formar, né, e evitar certos problemas posteriores, né? Então, é muito importante. E o perigo, o padre Wagner mencionou, o perigo é desses formadores e formadoras paralelos, né? Que não têm os mesmos princípios e valores, ou ética cristã, católica, né? E apresentam outros tipos de valores. Há muita informação que os jovens têm hoje, são super informados. Mas, às vezes, as informações que focalizam muito a autorreferencialidade. E o ministério sacerdotal, consagrado sacerdotal, ele visa o quê? Visa um serviço generoso, descentralizado do nosso ego humano, que às vezes é meio inflado, né? Então, é vital essa informação integral, mas eu enfatizo muito a formação afetiva, né? E o Sínodo, ele abre essa porta, ele nos desafia, interpela, ampliarmos a nossa tenda, né? Aí não é à toa que escolher o Isaías 54:2, amplia, né? As estacas, quer dizer, as referências sólidas que até agora nos sustentaram e trouxeram até aqui, graças a Deus, né? Uhum. Mas amplia, abre o horizonte, estica a tenda, a lona da tenda. Estou falando muito, né? Mas eu fico empolgada com essa muito bom ouvi-la, irmã Terezinha. Sim, é muito bom trazer a gente ouvi-la também, porque parte E nesse tempo que a gente tem convivido também nos espaços formativos, a senhora traz o fruto da prática também, né? Da experiência. Prática também, aprendizagem. O aprendizado. Prática e aprendizagem. Isso, colhido aí nesses espaços. E aí, Padre Wagner, a partir do que a irmã Terezinha já trouxe, né? Como é que falava, né? O sínodo já é esse processo
que está em andamento, né? Desde o início já tem apontado questões. Como é que essas questões que emergem do sínodo sobre o tema da formação já vêm sendo colocadas em prática, já vêm sendo sentidas e trabalhadas no campo da formação? É evidente que uma das coisas que nós podemos, como a irmã falou, de olhar com esperança e, de certo modo, ver uma alegria daquilo que já vem caminhando, é, por exemplo, o próprio anúncio que os bispos fizeram em 2010, 2019, quando aprovaram o documento 110 da CNBB, que é, nós chamamos assim, a nossa ratio nacional. Ali você vê aquilo que a irmã partilhava agora, a necessidade de uma formação que ela tenha um eixo integrador, né? Que ela viva também aquilo que a própria ratio internacional diz que é a ratio, que fala desse processo gradual dentro da formação. De modo que nós precisamos reler o documento 110, que foi aprovado em 2019 ad experimentum, só que veio a pandemia, e aí ele ficou aí, de certo modo, sem muita aplicabilidade, e agora nós estamos tentando, e certamente agora a comissão do Ministério Ordenado da Vida Consagrada da CNBB vai começar um estudo para fazer, a partir agora do documento que nós esperamos do Sínodo, para poder integrar isso tudo na formação da nossa ratio nacional. Mas o que é importante, talvez, é uma das coisas que nós precisamos buscar, eu acredito, agora falando também da minha prática, claro, né? Nós precisamos trazer às casas de formação, aos seminários, a participação mais ativa dos leigos. Não só aqueles que são os formadores, de certo modo, também os psicólogos que já trabalham, as funcionárias, os nossos colaboradores já do seminário, mas trazer uma participação mais afetiva também e efetiva na própria condução do próprio seminário, né? Nós conversávamos um pouco sobre isso em algumas rodas de estudo nos grupos agora essa semana, né? Por exemplo, a Ratio pede uma participação maior das mulheres na formação presbiteral. Como isso é importante, né? Dedicar um tempo também e ter outras profissionais que também ajudam, pedagogas, psicólogas, mas também a dona de casa, ou aquela que é a coordenadora diocesana de determinado trabalho, para ajudar também aqueles candidatos a entender a própria questão pastoral da diocese. Né? Então, ou seja, ter essas senhoras que às vezes vão lá, vão contar um pouco a sua experiência e nesse sentido também formam, né? Nessa convivência, nessa participação. Além das mulheres, né? Que fala muitas vezes na Ratio Nacional, o documento 110 ele insiste, ter mulheres na formação, ajuda a ter mulheres na formação. A própria questão da família, né? Nós estamos vivendo um tempo também, foi o tempo que nós tínhamos candidatos ao presbiterato que vinham, por exemplo, de famílias de tradição católica, né, que vinham realmente daquela criação de berço. Hoje, muitos fazem uma experiência religiosa e aí tem um processo rápido de conversão e desejam agora entregar a vida a Jesus. Por isso que precisa, no seminário, ter esse discernimento. Né? E ali vai ajudar, acho que nessa ajuda, a própria família tem que participar. Porque muitos também agora vêm com famílias de uma situação mais delicada. Configurações familiares configurações diferentes, né? E isso tudo traz também na formação um olhar que tem que ser diferenciado. Quando nós falamos desse processo sinodal, começa e é interessante isso, envolver a todos, né? Todos, a família, a faculdade, a dimensão espiritual, a dimensão afetiva, humana, que a irmã citou, né? Ou seja, tudo isso integra o ser humano. Né? Agora, algo que eu penso que faz crescer e vai ser um diferencial também, se nós quisermos aplicar esse projeto sinodal, é a missão. Eu estive a semana passada, Marcos, no Formise. Formise é a Formação Missionária dos Seminaristas Nacional. Sim. Foi no Rio de Janeiro. Tinham mais de 200 seminaristas. E aí você vê o protagonismo deles, no sentido desses que entenderam que é importante levar também essa experiência de fé em vários lugares. Então, eu já participei do Formise, que foi em São Paulo, agora no do Rio. Então você vê, eles têm um desejo. Né? Aí a importância nossa de formadores de olhar isso e potencializar. Né? Porque quando a gente olha o processo sinodal e a gente volta lá em Puebla, Medellín, comunhão, participação, que é a igreja que nós fomos catequizados, de certo modo, né? Naquela catequese renovada, que a gente tinha essa corresponsabilidade na igreja. Para eles, eu penso que o que vai integrar ainda mais é esse olhar missionário. Comunhão, participação, missão. Ter esse olhar. Não ficar preso somente àquela estrutura, mas envolver a todos com olhar para a evangelização. E é muito importante essa ressalva que o senhor faz, Padre Wagner, porque
o próprio processo já tem nos colocado isso, né? Formação numa perspectiva sinodal missionária, né? Como ser uma igreja sinodal missionária em todos os campos e aqui olhando para o campo da formação. Irmã Terezinha, a gente já está chegando aqui ao final do nosso programa, mas eu quero ouvir a senhora mais uma vez, porque o padre Wagner falou da abertura, a necessidade de ter a comunidade presente, os leigos e leigas. Como é que, olhando do outro lado, como é que nós, comunidade, povo de Deus, leigos e leigas, eu falo isso também com muita alegria e esperança, pela minha experiência de hoje poder, uma vez ao mês em um seminário de uma diocese, poder compartilhar com os seminaristas experiências no campo da comunicação. Como é que nós, comunidade, podemos nos envolver mais na formação presbiteral nas nossas dioceses, também na formação das congregações e institutos? Maravilha! Nós podemos, cada um, participar, vamos dizer, partilhar a partir de como e onde nós estamos, partilhar as nossas aprendizagens. Isso aí é uma formação que não se aprende em livros, no aspecto acadêmico, não estou desvalorizando, né? Entendam bem. Mas é um outro nível de formação, a convivência, porque nós criamos certas barreiras. Às vezes nós, como comunidade, povo de Deus, nós olhamos o seminarista já como um mini-padre, ou cobramos dele comportamento de mini-padre. Ele está num processo de discernimento crescente, não é? Assim eu considero. É um processo de discernimento. E é nessa convivência, nessa diversidade das comunidades, das atividades, idades, que ele vai aprender. Eu concordo muito com o padre Wagner, essa questão, a maioria vem de famílias bastante quebradas. E isso traz consequências. Não tem convivência com irmãos, muitas vezes, com pai, com mãe, pessoas adultas. Então, isso aí reflete na formação e na convivência. Então, essa participação nossa, né, como corresponsáveis pela formação dos nossos futuros sacerdotes. Isso é vital, não é? E assim, no dia a dia, reforço a necessidade da participação na missão. Porque são boas pessoas, mas às vezes quebradas. Verdade. Não tiveram oportunidade de desenvolver determinadas dimensões do seu ser. E tem um potencial, né? Eu olho com muito carinho para esses jovens ou essas vocações adultas, né? Que necessitam um acompanhamento a partir de onde e de como estão. Então, há um acompanhamento, assim, vamos dizer, grupal, geral, mas tem que ter um acompanhamento personalizado também, né? Que custa, né, Padre Wagner? Sim. Irmã, verdade. Olha, eu ficaria aqui mais 2 horas conversando com vocês, mas quando o tema é bom, os convidados são bons, a prosa é boa, o tempo passa rapidinho. Olha! Então, eu quero agradecer, irmã Terezinha, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Um abraço. Eu que agradeço, muito obrigada. E muito prazer, Padre Wagner. Tomemos forças. Obrigado, irmão, prazer. Todos na mesma casa. Isso mesmo, caminhamos juntos. Obrigado. Padre Wagner, muito obrigado Sim, também obrigado, pela Marcos sua Túlio. contribuição e participação aqui no nosso programa hoje. Marcos, agradeço o convite e foi uma alegria estar aqui e me coloco também disponível naquilo que for necessário. Vamos trabalhar juntos para que essa igreja seja cada vez mais a imagem de Jesus Cristo. Seja realmente uma igreja que caminha juntos. Amém, que assim seja. Obrigado você que acompanhou com a gente esse programa de hoje. Na próxima semana, nós vamos seguir este caminho de ser uma igreja sinodal, olhando para as primeiras impressões do nosso instrumento de trabalho para a segunda sessão. Um abraço, até lá!